Olha só, não estava prevendo gravar esse vídeo não, faz tempo que eu não falo sobre futebol, principalmente sobre o futebol brasileiro, mas eu acabo de chegar em casa e eu tô aqui surpreso com essa notícia. A CBF suspendeu 2 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. A entidade toma medida por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, após pedido de 15 clubes da Série A. 15 de 20 clubes da Série A pediram a suspensão do Campeonato Brasileiro. E eu quero comentar isso aqui porque ao longo dos últimos dias e com tudo aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e eu já gravei vídeos sobre isso nesse canal e também no Target HD, pedindo ajuda porque os gaúchos precisam dessa ajuda. As pessoas perderam tudo, muita gente perdeu tudo. Algumas pessoas perderam a vida, perderam parentes, perderam dignidade, perderam um monte de coisas. Então, eu vi muito falatório nas redes sociais de gente que só olha para o próprio umbigo e que queria a todo custo que o campeonato continuasse. Então, quando você tem 75% dos clubes pedindo a paralisação, aí a maioria vence e o campeonato tem que parar. E eu quero dar os meus pitacos sobre o assunto porque eu entendo que dá para convencer as pessoas de que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi algo inédito. Foi uma tragédia anunciada, os gestores públicos sabiam que isso poderia acontecer, mas foi uma tragédia e a gente tem que olhar para o assunto com a seriedade que ele tem. A gente tem que socorrer as pessoas de um evento climático que não tem nenhum precedente no Brasil e que talvez, só talvez, o futebol não é a coisa mais importante do mundo e que a gente tem que acudir essas pessoas antes de pensar em bola em campo. Ah, mas os clubes vão ter prejuízos? Vão. E daí? Qual vida é mais importante do que clube de futebol? A gente já teve essa discussão antes na pandemia. Eu não sei por que estamos voltando a discutir isso. Eu sou Eduardo Moreira e este é o Eduardo Moreira, é um hub de conteúdo, de cultura pop, de entretenimento, enfim. Eu falo sobre o que eu quiser aqui. Se você quiser, se inscreva nesse canal, vale a pena. Eu trago entretenimento para vocês quase de graça. Clica na sineta se você gostar do que vai ver nesse vídeo, para que outras pessoas possam perceber que esse conteúdo é relevante. E compartilhe este conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do futebol, mas que também se importam com os outros. Bom, vamos à notícia que está publicada no ge.globo ou globesport.com, como queira. A CBF anunciou nessa quarta-feira, para quem não sabe, dia 15 de maio de 2024, a paralisação do Campeonato Brasileiro, ou Brasileirão, por 2 rodadas, em razão da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seu ofício, a entidade explica que atende a pedido de 15 times dos 20 que disputam a Série A. De novo, 75% dos clubes que estão disputando o campeonato. As rodadas adiadas são as 7 e 8 nos 2 próximos finais de semana. As datas, no caso, coincidem com a suspensão anunciada anteriormente dos jogos das equipes gaúchas, Grêmio, Inter e Juventude, que são as principais afetadas, até o dia 27 de maio, ou seja, até o final do mês. Se não houver mudanças, o Brasileirão volta em 1º de junho na 9ª rodada. Na segunda-feira, os 11 clubes da Liga Forte União se manifestaram publicamente pedindo a suspensão do Campeonato Brasileiro. Isso é importante porque vocês precisam saber quais são esses clubes. Eu não vejo muitos veículos falando sobre isso, mas acho importante a gente destacar aqui. Esses clubes da Liga União, eu vou até abrir uma outra aba aqui. Normalmente eu não faço isso, eu vou até tirar. Pronto, tirei do modo. Clubes da Liga Forte União defendem a paralisação imediata do Brasileiro. Quais são esses clubes? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco da Gama. Desses clubes, o diretamente afetado por tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, obviamente temos o Internacional aqui. Aí, esse grupo teve, e eu vou voltar para a tela cheia para ficar bonitinho para vocês, esse grupo teve o apoio de Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio e Vitória. Segundo a CBF, prestem atenção nessa informação, e aqui eu digo desde já que eu não apoio a posição do meu time do coração, São Paulo, mas Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo não defenderam a paralisação do campeonato.
Porém, o Red Bull Bragantino afirmou que enviou ofício à entidade na manhã dessa quarta-feira, informando ser favorável à suspensão. Coincidentemente ou não, 4 dos maiores e mais poderosos times do Brasil: Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Desses 4, 3 estão jogando a Libertadores: Flamengo, Palmeiras e São Paulo, e o Corinthians está jogando a Sul-Americana. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, havia dito na sexta-feira que a decisão seria dos clubes, lavando as mãos mais uma vez, né, senhor Edinaldo? Se bem que para mim deveria já ser paralisado antes, mas, de qualquer forma, foi uma decisão pelo menos democrática. Assim, a entidade convocou o Conselho Técnico da Série A para o próximo dia 27. Porém, a entidade recebeu críticas pela demora na marcação da reunião. O vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, chegou a chamar a data do Conselho de brincadeira de mau gosto, aspas, do presidente do Grêmio. Ao chegar na Tailândia, onde a FIFA anunciará na sexta-feira 7 da Copa do Mundo Feminina de 2027, que por sinal pode ser o Brasil, Edinaldo afirmou na terça que acataria a decisão dos clubes. Porém, o presidente da CBF disse que, abre aspas, não é tão fácil, fecha aspas, parar o Brasileirão. Olha, não é tão fácil só pro presidente que disse que o Carlo Ancelotti viria pro Brasil para treinar a seleção brasileira masculina e acabou não vindo. Aliás, o Ancelotti tem fotos ótimas da comemoração do título do Real Madrid em La Liga, onde ele reproduz a foto que ele tirou anos atrás, com ele com charuto na boca, todo festeiro lá em Madrid. São fotos bem divertidas. E tá aí. O mesmo Edinaldo Rodrigues que prometeu trazer o Ancelotti, cadê o Ancelotti, né, senhor Edinaldo? Pois é, desagradável, né? No próximo meio de semana, a gente vai ter jogos da Copa do Brasil. A entidade não anunciou paralisação dos outros campeonatos que ela organiza. A medida é restrita à Série A, pois houve manifestação formal da maioria dos seus integrantes pedindo à CBF a suspensão das partidas. Os clubes gaúchos não entraram em campo desde a última semana de abril, e se não houver nenhuma reviravolta, Inter e Grêmio voltarão a disputar uma partida oficial só no fim de maio. O Colorado recebe o Belgrano no dia 28 pela Sul-Americana, e o Grêmio enfrenta o The Strongest no dia 29 pela Libertadores. Lembrando que as partidas da Libertadores envolvendo os times gaúchos da Libertadores e da Sul-Americana, Grêmio está na Libertadores e o Inter está na Sul-Americana, também foram suspensas. Ainda não há uma definição de local para os jogos que acontecem no Brasil. O Juventude vai voltar para o campo no dia 1º de junho contra o Bragantino fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Com as instalações afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio vai treinar por enquanto no CT do Corinthians em São Paulo a partir da próxima sexta-feira. O território gaúcho foi afetado por fortes chuvas nos últimos 20 dias. Até agora, e essa é a parte mais importante dessa narrativa toda, temos 149 mortos no Rio Grande do Sul por conta dessa tragédia climática. Gente, é bem simples, minha opinião sobre tudo isso. A decisão é correta. O Campeonato Brasileiro tinha que ser paralisado porque eu não consigo conceber, dentro da minha perspectiva, e aqui sou eu, Eduardo Moreira, falando, que o futebol é mais importante do que as vidas perdidas. Para começo de conversa. De novo, a gente já teve essa discussão durante a pandemia, a gente já viu como que algumas entidades esportivas demoraram para parar os seus respectivos campeonatos. E no que aconteceu no Rio Grande do Sul, eu acho que em respeito a essas pessoas, em respeito às pessoas que perderam as vidas, em respeito aos parentes, os familiares, amigos, em respeito a todo mundo que perdeu tudo numa tragédia climática, a gente tem que parar tudo e esperar essa crise passar e pelo menos ter um ponto onde os gaúchos possam parar e pensar, bom, a partir de agora a gente pode começar a tentar reconstruir nossas vidas. No aspecto esportivo, Inter, Grêmio e Juventude não só não tem estádio, como não tem estrutura para jogar neste momento. Você tem não apenas os campos, os centros de treinamento envolvidos nesse problema e com a inundação e com enchentes e com material esportivo danificado, as estruturas para treino danificadas, como também temos os próprios profissionais, como jogadores, roupeiros, pessoal da comissão técnica, uma galera que foi diretamente afetada também com as suas casas, com as suas famílias, com as suas estruturas materiais e familiares.
pessoas, jogadores que estão ajudando a tentar salvar vidas. A gente viu o goleiro do Grêmio com o barco tentando ajudar, as doações que estão acontecendo. Todo esse pessoal está se mobilizando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível. Esses atletas não estão pensando em futebol. A última coisa que eles vão pensar é em futebol. Agora, talvez que por uma obrigação contratual ou pela exigência de contrato, eles vão começar a voltar aos treinamentos em outras estruturas, com outros materiais esportivos, enfim, com uma tentativa de reorganização diante do caos. E tendo esses clubes, Corinthians, Palmeiras, Flamengo e São Paulo, com essa enorme falta de sensibilidade, com essa enorme falta de empatia, com essa incapacidade de olhar para o todo e apenas olhar para o próprio umbigo e para os próprios interesses, eu não digo que é só lamentável, é algo que chega a ser indigesto. O Flamengo, não vamos nos esquecer do exemplo do Flamengo lá atrás, durante a pandemia, que forçou a barra para ter o futebol de volta, colocou time sub-20 para jogar. Enfim, o Flamengo já tem um histórico disso. E para não dizer que eu não falei das flores, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, com essa pressão de manter o campeonato, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tudo bem, a gente tem outras implicações econômicas. Por exemplo, contratos de televisão terão que ser revistos, contratos de publicidade, todo o fator financeiro atrelado vai ter que ser revisto e vai. Porque o meu time não pode ter prejuízo, é isso. Acontece um desastre em um determinado local, uma tragédia, tá um caos no Rio Grande do Sul até agora, e eu não dou a mínima para isso porque eu não posso ter prejuízo. Sinceramente, olha, o futebol brasileiro precisa ser revisto em vários aspectos. É por isso que a gente não tem uma liga. A CBF estava fragilizada por conta de todos os problemas e escândalos envolvendo o Reginaldo Rodrigues. Os clubes tinham a chance de montar uma liga para gerenciar o futebol, inclusive para ter uma melhor gestão e distribuição dos valores vindos da televisão, inclusive com a possibilidade de rever contratos, com a possibilidade de fazer contratos melhores, com a possibilidade de todos ganharem um pouco a mais ou com uma estrutura financeira mais sólida, mas não. Os clubes decidiram se dividir, cada um foi para um lado, e aí a gente tem o futebol brasileiro dessa forma, desarticulado, dividido, e em alguns casos com clubes que só pensam realmente no seu lucro, não pensam no crescimento do todo. Por isso que eu digo que ligas como a NFL, como a própria Premier League, como a NBA, onde todo mundo entende que para que todos vençam é preciso ter esforços combinados e precisa priorizar o espetáculo e não apenas a dominância de um time, elas são um exemplo para nós que ainda não conseguimos chegar nesse nível de maturidade e discernimento para poder desenvolver o esporte no Brasil de uma forma mais próspera. É lamentável ver que de 20 times, 4 não pensaram em todo um cenário de tragédia, em todo um cenário de caos que o Rio Grande do Sul está passando ainda neste momento. Eu encerro esse vídeo desejando meus votos de solidariedade. Eu já fiz a minha contribuição para quem perdeu tudo lá no Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. E eu espero que dias melhores apareçam e que venham esses dias melhores tanto para o pessoal do Sul, que precisa se reconstruir, se reerguer. E eu tenho certeza que é um povo resiliente, é um povo forte, é um povo que vai se reconstruir mesmo depois de toda essa tragédia, depois desse caos. E é uma pena ver que o futebol brasileiro perdeu mais uma oportunidade de mostrar que é um futebol maduro, consciente, racional. Para mais, oeduardomoreira.com.br, você pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira. É isso, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.